Olá, aprendiz, aqui quem fala é o Luiz Taira, e nesse vídeo eu quero comentar com você sobre uma ideia no jogo de damas, que é a recomposição, a troca para trás. Como que em alguns momentos da partida você pode criar uma estratégia de deixar uma possibilidade de recompor as suas forças, fazendo uma troca para trás, e como que isso pode ajudar nas suas partidas. Então fica comigo nesse vídeo. Muito bem, se você é um aprendiz do jogo de damas, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha esse vídeo com seus amigos para nós continuarmos resgatando o jogo de damas. Essa partida é a segunda partida do 24º Torneio Damas Aprendiz Arena, lá no Lidrotes. E aqui eu estou de pretas, o meu adversário, né, o Jean, Sou Perigoso, o nick dele Sou Perigoso, está de brancas. E aqui nós começamos, né, ele jogou uma abertura Bodianski, quando você começa com A3, B4. Essa daqui é a famosa Bodianski. E aí eu joguei o B6, A5, né? Característico da abertura Bodianski. Só que ele não veio, né? Geralmente a Bodianski você joga aqui, o B2, A3. O Jean não fez isso, ele jogou logo o E3, D4 nessa posição. E aqui eu já joguei um C7, B6 fazendo uma ameaça, né? Então olha só. Aqui eu tô ameaçando entregar uma e depois capturar duas, tá? Quando tem essa pedra aqui e esse buraco, eu já fiz essa ameaça aqui, formando as três Marias, né? Essas três pedras aqui na lateral do tabuleiro. Então vamos supor que ele jogue qualquer coisa aqui. Na próxima jogada eu vou entregar uma e capturar duas, certo? E aí, uma vantagem muito grande, né? Provavelmente partida ganha. É claro que o Jean não fez isso, né? Quando eu joguei aqui o C7, B6, ele já fez as trocas, já partiu para as trocas. Aí eu capturei, ele capturou duas, eu capturei, ele capturou. E aqui eu tenho a opção, né? Eu posso capturar ou para cá ou para cá. Por que eu não capturei para cá? Porque se eu capturo para cá, olha só, aqui eu fico só com uma pedra, sem a minha pedra de defesa, e aqui todo congestionado, né? Esse meu flanco esquerdo totalmente congestionado. Então aqui eu optei por capturar com D8, B6, pelo menos deixando, né, três pedras ali. Não tá bom isso daqui, né? Não tá bom. Mas eu resolvi ir para essa linha, né? Jogar essa ideia aqui, então eu preciso, vamos dizer assim, consertar aquilo que eu fiz. Então eu joguei aqui com D8, B6, tentando, né, de alguma forma, trazer defesa aqui para o meu flanco direito. Aí o Jean jogou com G3, F4 e olha só, ele tem o A1 dele à disposição, a pedra atrasada dele de A1. Na verdade, agora aqui ela nem está atrasada, né, porque ela pode se locomover. Ele já abriu espaço ali para o H2 dele. Então, quer dizer, posicionalmente falando, o Jean está no centro, tem as suas pedras atrasadas prontas para serem desenvolvidas, e eu tô com a minha pedra de H8 totalmente bloqueado, a pedra de A7 bloqueado, tenho uma divisão nos meus flancos, né? Olha só, o meu flanco direito com o meu flanco esquerdo, eles estão desconectados. Então isso não é bom no jogo de damas. O bom é você andar com as suas pedras conectadas, suas pedras juntas, não ter esses buracos aqui na sua estrutura. Então, posicionalmente falando, as brancas estão melhores aqui. Aí eu joguei ali o B6, A5. E por que eu joguei o B6, A5? Você fala, mas por que você não atacou ali, né, Luiz? Ó, já tá liberando um pouco de espaço, né, pro seu H8 e tá atacando duas pedras. Só que aqui ele poderia defender, né? Então ele tem defesa. E aí eu não vi vantagem nenhuma, né, em fazer isso neste exato momento, tá? Então o que eu fui fazer aqui? Eu joguei o B6, A5, pelo menos tentando liberar espaço, porque aqui eu já começo a ter a ideia, olha, aqui já vem as ideias de recomposição. Como que recomposição? Quando eu joguei aqui o B6, A5, eu já estava pensando em jogar o A7, B6 e futuramente o B6, C5, para trazer essa pedra para cá e depois capturar de volta com A5, C7. E eu tenho tempo para fazer isso, porque olha só, e foi praticamente isso que aconteceu. Eu joguei o B6, A5, aí ele jogou lá o A1, né, B2. Aqui ele abre buracos, mas são buracos que não tem golpes aparentes, né? Toda vez que você vai jogar o seu A1, toma cuidado, né? Principalmente quando tem uma pedra aqui em A5, porque vai que as pretas conseguem trazer uma pedra branca aqui, e aí, ó, A5 captura lá em A1 e as brancas tomam dano. Nesse caso aqui não tem esse perigo, né? Claro que o Jean não ia cometer um erro desse. Um jogador já forte, né, de 1700 de rating, então não ia cometer um erro grosseiro desse. Então ele analisou bem, viu que dava para jogar o A1, B2, e aí eu fui com o meu plano, olha, A7, B6. E agora, nada do que ele faça vai me impedir de na próxima jogada jogar o B6,
C5 e fazer a troca para trás, recompor as minhas forças. E ele jogou o B2C3 e eu fiz mesmo, né? Eu fui lá e fiz. Recompus as minhas forças. Então, pelo menos aqui, olha, agora eu já eliminei um pouco dos buracos, né? Eu tô só com um buraco aqui, mas já tô um pouco mais estruturado. Tô me sentindo um pouco melhor aqui na posição. Ele tá dominando uma casa forte, que é a casa de F4. Casa de C5 ainda está indefinido, né? Quem que vai dominar a casa de C5. Lembrando, as casas fortes do jogo de damas, para você que tá iniciando, casa F4 e casa C5. C5 e F4, tá? São as casas centrais, casas fortes no jogo de damas. Aí ele jogou, né, o C3, D4, já também não querendo que eu dominasse a casa de C5. Por quê? Porque vamos supor que ele joga aqui um H2, G3 ou qualquer outro lance, tá? Só para passar o tempo aqui para você ver qual que seria a minha próxima jogada. Minha próxima jogada provavelmente seria um F6, E5. Aí eu troco aqui e agora eu domino a casa de C5. Tirei uma pedra dele de F4 e dominei a casa de C5. E aqui eu já tô até me sentindo bem nessa posição, entendeu? Já não tô tão ruim assim. E ele percebeu isso. Ele percebeu que a minha próxima jogada seria o F6, E5. Por isso que ele jogou o C3, D4. Porque agora eu não tenho mais o F6, E5, né? Porque senão ele tá capturando 3, olha. Entendeu? Então agora eu não posso mais fazer isso. E aí o que eu fiz? Aí eu ataquei. G5, né? F6, G5. Atacando essas duas pedras. Eu pensei em fazer, por exemplo, um E7, D6, tá? Armando essa coluna aqui e ameaçando na próxima jogada, vamos supor que ele joga qualquer coisa, eu faço assim. Só que é claro, né? Neste momento aqui, talvez eu não faria isso, porque, enfim, né? Não teve vantagem. Mas eu teria a todo momento uma coluna aqui, né? Que incomodaria. Só que aqui nessa posição eu comecei a visualizar, por exemplo, alguns golpes, né? Vamos supor que ele entrega aqui, e aí entrega aqui, né? Eu sou obrigado a capturar. Aí ele captura 1, 2... Deixa eu ver se tem outra forma dele capturar aqui. 1, 2, 3, 1, 2... tem que capturar aqui, né? Se bem que aqui não levaria nada, né? Aqui pelo contrário, aqui ficaria ruim pra ele. Mas eu comecei a ver algumas ideias assim de golpe e eu não consegui ver onde que isso ia dar. Por isso que eu não joguei aqui o E7 D6. Então eu ataquei, aí ele fechou com F2 E3. Aí eu joguei lá, C7 B6. Já tô agora impedindo que ele avança pra casa de C5. Então aqui é as ideias, né, que elas vão surgindo, são ideias de você dominar o centro, evitar que o seu adversário domine o centro, porque vamos supor que eu queira desenvolver agora, né, o meu G7 F6 para liberar espaço pro H8, ele poderia dominar a casa de C5, né? Então agora ele tá dominando F4 e tá dominando C5. Tudo bem que neste exato momento, né, eu não sei se é vantajoso ou não. Será que eu poderia atacar essa pedra? Não sei se eu poderia atacar. Se eu puder atacar, mas aí ele sai, né? Ele tá saindo. Só que aí eu tô atacando lá, né? Então talvez aquele não fosse o momento exato, né? Pra ele ocupar C5. Mas eu joguei o C7 B6 com o objetivo, né? Isso é o que passou na minha mente na hora do jogo. De impedir que ele viesse pra C5. Então foi isso que eu pensei. Aí ele jogou D4 E5. Esse lance aqui o computador fala que é um lance fraco. E seria melhor, se eu não me engano, C1 B2 nessa posição. Mas é claro, né? Assim, aquelas coisas finas, né? Aquele ajuste fino que o computador fala, olha, isso aqui não foi bom. Mas eu não vi nada de errado, né, nesse lance aqui também. E eu já aproveitei, já que ele colocou uma pedra aqui em E5, já aproveitei então para desenvolver o meu H8, né? Então já tirei a pedra dele dali e automaticamente desenvolvi o meu H8. Aí ele jogou com D2 C3, eu fiz a troca, F6 E5, e já fui dominar a casa forte de C5. E aqui eu tô fazendo uma ameaça, olha. Ameaça, não é bem uma ameaça, né? Mas eu tô... A qualquer momento eu posso dominar a casa de F4. Vamos supor que ele joga aqui alguma coisa, eu tô prestes a dominar C5 e F4, certo? Então, ele precisa fazer alguma coisa aqui também a respeito. Ele veio, impedindo que eu fizesse isso. Porque agora ele captura pra cá, né? Agora ele captura pra cá. Então, ó, ele já desenvolvendo o H2 dele e impedindo que eu domine a casa de F4. Então ele jogou, aí eu joguei B6 A5.
Aí ele veio com C1, B2. E aqui eu tenho que ficar esperto, né? Por quê? Porque quando forma essas colunas aqui, sempre tem umas ideias, vamos supor que eu ataco, né? Fala, vou atacar essas duas pedras dele, né? Só que olha só, basta ele dar um tempo, aí eu capturo duas e ele captura aqui. Neste exato momento, ele tá perdendo uma pedra, então é claro que ele não ia fazer isso agora. Mas eu tenho que tomar cuidado para não começar, por exemplo, desenvolver o E7, aí ele joga, aí eu jogo aqui, aí, sei lá... É que aqui não vai dar os tempos necessários, né? Aqui não vai dar os tempos necessários. Mas vamos supor que ele joga, aí eu jogo aqui, aí ele entrega duas, né? E captura duas. Só que aqui tem a captura pra trás. Mas espero que você tenha entendido a ideia, né? E nessa posição vai acontecer isso. Mas a ideia de trazer uma pedra aqui, ó. Quando faz essa coluna. Então fica esperto pra não tomar... Eu já tomei vários golpes nesse sentido, né? Que o adversário traz uma pedra minha, arrasta ela pra cá, e aí tem essa coluna aqui e eu acabo tomando dama, ou fica muito próximo de infiltrar aqui pra dama. Aí eu joguei, né, com B8, C7, por quê? Porque aqui é o seguinte, né? Eu poderia jogar com F8 também, acredito eu, mas aqui eu já começo a visualizar uma outra ideia. Lembra? O tema aqui dessa partida que eu quero colocar como um tema é a troca para trás, a recomposição. Então, quando eu jogo aqui o B8, C7, eu já estou imaginando, e num eventual ataque de C3, D4, eu posso sair com C7, D6 e fazer uma troca para trás, a qualquer momento, entendeu? Então, essa é a minha ideia quando eu começo a sair aqui com o B8, C7. Aí, ele veio, né, com B2, A3... Aí eu saí com F8, E7. E aqui, quando eu jogo F8, E7, eu tô ameaçando também, na próxima jogada, vamos supor que ele jogue alguma coisa, na próxima jogada eu tô fazendo uma coluna, certo? Tô fazendo uma coluna. Então ele também tem que ficar esperto. Por quê? Porque coluna, né? Lembra, coluna é complicado, né? Coluna é complicado. Nessa posição, mais uma vez, aqui a gente trabalha ideias, tá, pessoal? Ideias. Então... nessa posição aqui, se ele jogar aqui, eu não posso fazer isso, né? Que era a minha ideia, ó. Capturou 1, 2, 3, mas ele captura pra cá. Se bem que aqui ainda dá, né? Porque aí eu troco pra trás e acho que eu tô... Aqui tá ganho pra mim, né? Então daria assim. Mas o ponto essa ideia aqui, ó, de montar uma coluna pra se ele jogar alguma coisa, né? Se ele jogar alguma coisa, por exemplo, nesse sentido, eu faço uma, capturo 3 e ele captura. Então essa é a ideia de você montar colunas. E aqui, quando eu joguei, claro, não aconteceu isso, né? Quando eu joguei aqui, aí ele fez o ataque de C3 e D4. Aí eu fui para aquela minha ideia que eu tinha planejado alguns lances antes. 1 ou 2 lances antes, né? Acho que é um lance antes. O C7 e D6. Quando ele joga aqui, eu jogo C7 e D6. Ele captura e eu recomponho as minhas forças. Então eu estou recompondo as minhas forças. Aí ele veio com G3 e F4, né? Porque agora, veja bem. Olha só. Se ele joga alguma outra coisa, por exemplo aqui, agora eu tô fazendo isso, né? Não pode jogar aqui, porque senão eu capturo duas e tô ganhando uma pedra. Aí ele teria que capturar aqui, aí eu capturo duas e ele captura uma. E aqui... talvez linha de empate, mas vamos ver a oposição também, né? 1, 2. 2 é par, quem joga perde, Mas aqui não tá nada muito definido, né? Então teria que tomar cuidado, porque eu tenho uma coluna aqui agora. Então, acredito eu que ele já jogou o G3, F4 para impedir eu sair fazer essa troca aqui, né? E acabar liberando o meu H6. Então ele quer manter essa estrutura minha presa, essas pedras dobradas aqui, olha. O H6 está dobrado pela pedra de G5, ele não consegue jogar. Então quando ele joga o G3, F4, ele tá segurando, né? Essas minhas pedras aqui. E não adianta eu sair, porque olha só. Olha a força, né, da casa central no fim de jogo. Essa pedra de F4 tá dominando essas duas pedras aqui, entendeu? Por quê? Porque eu não consigo passar pra cá e não consigo passar pra cá. Então por isso que as casas de C5 e F4 são fortes, principalmente no fim do jogo. Então não adianta eu sair aqui. Aí o que eu fiz? Joguei lá o C7 e B6. Aí ele jogou o E1, D2. E aqui eu cometi um erro. Eu joguei o B6, C5. Por que eu joguei o B6, C5? Eu fui um pouco precipitado, né? Aqui eu já tô com 34 segundos também. Por que eu joguei o B6, C5? Porque eu tô fazendo uma ameaça aqui, certo? Eu queria fazer essa ameaça. Claro que o Jean não ia fazer isso, né? Ele é claro que ele não vai jogar outra coisa aqui
deixando eu fazer isso e depois fazer dama lá. Entendeu? Tudo bem que ele sai, mas aí, enfim, aí tá perdido pra ele, né? Então ele não ia deixar eu fazer isso. Mas eu queria fazer a ameaça. Só que é claro, quando eu joguei o B6, C5, aí ele jogou lá o D2, C3. E aí começa a me complicar. Eu acho que aqui eu perdi o jogo, com B6, C5. Porque quando ele joga o D2, C3, eu não posso mais fazer isso. Porque agora ele tá capturando duas. Agora, claro, né? Ele não vai capturar pra cá, ele vai capturar duas, né? Não pode capturar duas. E eu tô sofrendo um ataque nessa pedra. Eu vou perder essa pedra. De qualquer forma. Agora não tem mais como evitar. Na verdade, até teria, né? Até teria se veja bem, se eu jogasse, por exemplo, o G5H4 e ele atacasse. E é claro que ele não ia fazer isso também. Mas se ele atacasse, aí eu teria essa troca aqui, olha. Aí tudo bem. Aí, na verdade, não teve a vantagem pra ele. Mas, pra que ele vai atacar aqui, neste momento, certo? Se eu sair lá, o G5H4, ele pode fazer qualquer outra coisa, né? Ele pode, sei lá, dar um tempo aqui. E agora o que eu vou fazer? Agora eu tenho que desmanchar a minha coluna, né? Ele tá com um tempo a mais do que eu. Ele pode jogar aqui. Vamos supor que ele jogue aqui. Tudo bem que aí eu tô indo pra lá, né? Eu tô indo passando ali. Mas ele pode dar o tempo aqui, ó. G1, F2. Quando ele dá o tempo aí em G1, F2, o que eu vou jogar aqui? Você tá de pretas no meu lugar. O que você vai jogar? Não tem o que você jogar. O único lance possível é o E7, F6. E aí, agora eu não tenho mais a coluna. Agora ele pode atacar. Porque agora, ó, cadê a minha coluna? Pra fazer esse lance aqui. Agora não tem mais esse lance. Agora ele tá capturando 3, né? Então aí não tem mais. Aí quando ele faz o ataque aqui, e o que eu vou fazer agora? Entendeu? Então esse aqui é o ponto. Se eu jogar pra lá, ele vai capturar pra cá. Não tem o que fazer. Se eu jogar aqui, tô entregando duas. E aí? Aí eu vou ter que jogar ali. E joga aqui e acabou, né? Então, olha só a situação, né? Então não adiantava eu sair. Então quando eu joguei aqui o B6, C5, aí agora foi questão de tempo, né? E eu acho que eu joguei isso mesmo. Foi exatamente isso que eu joguei. E foi exatamente isso que ele jogou, no G1, F2. Aí ele atacou, aí eu fui, e aí perdi, né? Aí desisti. Mas, por exemplo, se eu jogasse aqui, ia dar na mesma, né? Ele ia fazer isso daqui do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então não tinha escapatória, né? Aí tentar sacrificar e passar, mas aí não dá, né? Ah, não. Aí tem esse daqui. Pessoal, aqui não tem jeito, não. Então, tá completamente perdido, tá? Então, meu erro foi jogar aqui, quando ele jogou lá o E1, D2, jogar o B6, C5. Sei lá, eu poderia jogar o D6, C5 aqui. Que eu manteria a mesma ideia, né? Eu manteria a mesma ideia. Claro que ele não ia jogar qualquer outra coisa, porque aí eu tô entregando duas e tô indo pra dama lá, né? E aqui tá indo pra linha de empate, né? Cada um vai fazer a sua dama e pronto. Mas ele não ia fazer isso, é claro. Ele poderia jogar o D2, C3 aqui, né? Se ele quisesse. Aí eu jogava o E7, D6. Enfim, aí a gente teria jogo, né? Porque se ele tentasse vir pra cá, eu poderia mais uma vez, ó, vir com a ideia de troca pra trás. Lembra? Sempre a recomposição. Aqui a gente tá vendo a ideia de recomposição. E se eu jogo vamos supor aqui, o D6, C5, e ao invés dele vir com D2, C3, ele vem com F4 e 5, eu tenho de novo, olha, o E7, F6 e troco pra trás e recomponho novamente as minhas forças. Então essa é a ideia que eu queria mostrar pra vocês, a ideia de você tentar manter essa possibilidade na sua mente, de você fazer uma estrutura que você consiga trocar para trás. Geralmente acontece quando você tem pedra assim nos cantos. Jogar pelos cantos não é bom, mas em alguns momentos você consegue, né, fazer umas estruturas assim, onde você consegue fazer uma troca para trás e recompor as suas forças. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreve aí no canal se não é inscrito, compartilha e nos vemos no próximo vídeo. Forte abraço e até mais.